Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o seu canal Estudo Bíblico de Deus. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino das notificações, deixe o seu like para fortalecer o canal, em nome de Jesus. Amém? Quero trazer aqui, estava estudando aqui, junto com os meus livros, com a Bíblia, e junto ao celular para fazer as pesquisas, fazendo aqui um artigo feito por mim, que tem como título a Bíblia como escrita e como escritura sagrada. Estou deveras feliz e quero aqui compartilhar com os irmãos, deixando aqui no meu canal do YouTube para consultas e eventual pesquisa. Amém? Glória a Jesus. Tem como título a Bíblia como escrito e como escritura sagrada. O tema ora proposto é para trazer ao campo dos estudantes, sejam leigos ou acadêmicos, um aprofundamento sem esgotar o assunto de um tema tão discutido no meio secular e cristão, seja hoje ou em várias épocas, desde o nascimento e propagação do cristianismo, partindo do Médio Oriente e se instalando no Ocidente, influenciando a sua própria existência. Sendo assim, traremos à luz uma discussão deveras importante para uma correta compreensão e interpretação dos conceitos da Bíblia e seus pressupostos ou a razão de ser de seus conteúdos estudados, sejam eles internos ou externos. Por fim, o esforço de tal empreitada é trazer não somente mais um tratado sobre as Escrituras bíblicas, mas uma conscientização de que trata-se de um tema bastante discutido, mas por vezes muito desprezado. Há um desleixo, até mesmo desprezo, de tão importante tema associado à vida humana e seu relacionamento com a divindade, através daquilo que se tem como escritos sagrados, que servem de base, de regra de fé e prática para aqueles que estão inseridos nesse processo de serviço à divindade. Os objetivos traçados são por meio do estudo sistemático dos temas e assuntos abordados, para que cada um tire suas conclusões e chegue a um veredito final sobre o assunto, sempre pautado no que de fato sabemos e compreendemos através dos acontecimentos históricos que ora iniciamos as narrativas. Por meio da observação e do relato vivenciado por um grande grupo de pessoas que estiveram envolvidas com o relato bíblico, evidências internas e externas do que seja a Bíblia e suas narrativas, porque ela exerce tanta influência na humanidade, sua importância e relevância para a vida em sociedade, constituição de estados e de formas de viver, e análise de documentação histórica de diversas fontes, que por vezes são desprezadas, onde tentarei chegar a um ponto, pelo menos para sair do campo das divagações e chegar a um ponto específico, onde a análise possa encontrar respaldo e se estabelecer. Palavras-chave: Bíblia, Escrituras Sagradas, História, Sociedade, Documentos Históricos. Introdução. Para começar o nosso estudo sobre a Bíblia, precisamos de uma reconstrução da história de um povo, o povo hebreu. Esse relato encontra-se na Bíblia hebraica, também conhecido por Antigo Testamento, nas nossas Bíblias modernas. De início, eu quero fazer a citação de uma frase de Júlio Zabatiero, que diz assim, abre aspas, os desafios adicionais para a teologia são: letra A coragem de fazer perguntas que ninguém mais faz, perguntas que inevitavelmente trarão embaraços às igrejas e à própria teologia, que ao longo da história varreram para debaixo dos tapetes terrestres e celestes a grande maioria dos seus próprios pecados e crimes, juntamente com a estreiteza de visão que muitas vezes acompanhou a teologia em sua pretensão de rainha das ciências ou de mestra dos saberes.
E, letra B, o desafio da integridade ética, condição sine qua non para o exercício da função profética. Integridade que demanda coragem, a coragem de não se conformar com este mundo, aceitando os padrões de vida e consumos que poderes políticos, econômicos, midiáticos ou acadêmicos oferecem a quem respeita as regras do jogo pseudo-intelectual e privatiza o conhecimento, fecha aspas. Fazendo essa citação do referido teólogo, damos início ao estudo sobre a revelação das Escrituras hebraicas. O Antigo Testamento é a parte da Bíblia que trata do relacionamento de Deus com um povo específico, chamado seu povo, ou seja, o povo hebreu, os hebreus do Antigo Testamento. Jeremias, no seu capítulo 31, eu vou ler aqui a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tradução do ano 2000, versão do ano 2000. No seu primeiro versículo diz assim: o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Versículo 2. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte, quando o povo de Israel procurava descanso. Versículo 3. Eu vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Versículo 4. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Versículo 5. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Versículo 6. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor, nosso Deus. Através desse relato do profeta Jeremias, no seu capítulo 31, vemos a escolha e a guarda por parte de Deus de um povo que Deus chama de seu. Ainda no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia hebraica, temos um outro relato no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: sobre um futuro próximo. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Toda essa narrativa tem o seu cumprimento em narrativas históricas. A história se encarrega de exercer o seu papel no relacionamento entre o povo da nação de Israel e do seu próprio Deus. Esse relacionamento se dá em períodos ou eras que são o período ou era pré-patriarcal, que vai desde Adão até Noé, ou seja, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Depois nós temos a era dos patriarcas, Gênesis capítulo 20, versículo 7, e também os Salmos de número 105, versículo 15 fazem menção a isso. Todo esse período compreende desde Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 50, ou seja, todo o Gênesis do capítulo 12 até o seu final. Depois da era da lei mosaica, que consistia da lei sacrificial e a lei civil e moral, nós temos que compreende Êxodo capítulo 1 ao 40, todos os 3 livros depois de Gênesis são esses que vão narrar a lei. Amém? Êxodo capítulo 1 ao 40, Levítico capítulo 1 até o 27, Números capítulo 1 até o 36. Após a era mosaica, nós temos a era pré-monárquica. Foi o tempo em que a nação de Deus, o povo de Israel, quis sair do seu estado teocrático, onde Deus era o seu monarca, onde Deus era o seu rei, onde eles prestavam culto à divindade, a Deus, para um estado monárquico, como todas as demais nações, ou seja, o povo queria um rei. E Deus deu um rei para eles, conforme nos diz as Escrituras. Logo em seguida, nós temos a era monárquica, em que a nação agora desfruta de um rei. Primeiro livro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas.
A palavra Bíblia é o plural de um vocábulo grego, biblion, que significa livro. Portanto, literalmente, Bíblia significa livros. A Bíblia é uma coleção de livros, 66 no total, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Atualmente, nós temos a divisão dos livros da Bíblia em capítulos e versículos. A divisão em capítulos ocorreu em 1227, foi efetuada por um professor da Universidade de Paris, chamado Stephen Langton, que mais tarde viria a ser o arcebispo de Cantuária. Já em 1551, Robert Stephanus, um impressor parisiense, iniciou a divisão de cada capítulo em versículos, concluindo sua tarefa em 1555. A Bíblia, portanto, possui 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Uma divisão aceita pelos estudiosos das Escrituras é a seguinte: Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo o Antigo Testamento composto pela lei autoral, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, e o Novo Testamento sendo composto por os Evangelhos, livro histórico, epístolas ou as cartas e o livro profético. Vamos passar adiante com os livros, seus autores prováveis e datas estimadas desses escritos, amém? Então nós temos aí o Pentateuco. Gênesis teve como autor Moisés por volta do ano de 1500 a.C. Êxodo teve como autor Moisés por volta de 1500 anos antes de Cristo. Levítico teve como autor Moisés por volta de 1500 a.C. Números teve como autor Moisés por volta de 1470 a.C. Deuteronômio teve como autor Moisés por volta de 1470 a.C. Livros históricos nós temos Josué, escrito provavelmente por Josué por volta de 1400 a.C. Juízes, escrito por Samuel por volta de 1100 a.C. Ruth, escrito provavelmente por Samuel por volta de 1090 a.C. Primeiro livro de Samuel, escrito provavelmente por Samuel, Natã e Gade, por volta de 1070 a.C. Segundo livro de Samuel, escrito por Natã e Gade, por volta de 1040 a.C. Primeiro livro dos Reis, escrito provavelmente por Jeremias, por volta de 580 a.C. Segundo livro dos Reis, escrito provavelmente por Jeremias, por volta de 580 a.C. Primeiro livro das Crônicas, escrito provavelmente por Esdras, por volta de 440 a.C. Perdão, 490. Não, é 440, perdão. Novamente. Primeiro livro das Crônicas, escrito provavelmente por Esdras por volta de 440 a.C. Crônicas, segundo Crônicas, escrito provavelmente por Esdras por volta de 440 a.C. Esdras, escrito por Esdras por volta de 440 a.C. Neemias, escrito por Neemias por volta de 430 a.C. Esté, escrito provavelmente por Mardoqueu por volta de 470 a.C. Livros poéticos. Jó, escrito por Moisés por volta de 1550 a.C. Esse é o primeiro livro a ser escrito, é o primeiro relato bíblico. Salmos, escrito por vários autores por volta de 1000 a.C. Provérbios, escritos por Salomão e outros por volta de 900 a.C. Eclesiastes, escrito por Salomão por volta de 900 a.C. Cantares de Salomão, escritos por volta de 950 a.C. Livros proféticos, Isaías, escrito por Isaías por volta de 730 a.C. Jeremias, escrito por Jeremias por volta de 580 a.C. Lamentações, escrito por Jeremias por volta de 600 a.C. Ezequiel, escrito por Ezequiel por volta de 590 a.C. Daniel, escrito por Daniel por volta de 530 a.C. Oséias, escrito por Oséias por volta de 740 a.C. Joel, escrito por Joel por volta de 800 a.C.
Amós, escrito por Amós por volta de 750 a.C., Obadias, escrito por Obadias por volta de 600 a.C., Jonas, escrito por Jonas por volta de 800 a.C., Miqueias, escrito por Miqueias por volta de 700 a.C., louvado seja o nome do Senhor. Naum, escrito por Naum por volta de 600 a.C., Abacuque, escrito por Abacuque por volta de 620 a.C., Sofonias, escrito por Sofonias por volta de 630 a.C., Ageu, escrito por Ageu por volta de 520 a.C., Zacarias, escrito por Zacarias por volta de 520 a.C., Malaquias, escrito por Malaquias por volta de 420 a.C. Esse é o último livro escrito do Antigo Testamento. Agora vamos para os livros que compõem o Novo Testamento. Os Evangelhos, Mateus, escrito por Mateus por volta do ano 60 até 70 depois de Cristo. Marcos, escrito por Marcos por volta do ano 50, entre os anos 50 a 70 depois de Cristo. Lucas, escrito por Lucas por volta dos anos 64 até 70 depois de Cristo. E o Evangelho de João, escrito por João por volta do ano 69 até o ano 90 depois de Cristo. Livro histórico, nós temos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas por volta de 63 depois de Cristo. As epístolas ou as cartas nós temos Romanos, escrito por Paulo por volta de 60 depois de Cristo. 1 aos Coríntios, escrito por Paulo por volta de 59 depois de Cristo. 2 aos Coríntios, escrito por Paulo por volta de 60 depois de Cristo. Gálatas, escrito por Paulo por volta de 58 depois de Cristo. Efésios, escrito por Paulo por volta de 62 depois de Cristo. Filipenses, escrito por Paulo por volta de 62 depois de Cristo. Colossenses, escrito por Paulo por volta de 63 depois de Cristo. 1 aos Tessalonicenses, escrito por Paulo por volta de 51 depois de Cristo. 2 aos Tessalonicenses, escrito por Paulo por volta de 51 depois de Cristo. 1 Timóteo, escrito por Paulo por volta de 63 depois de Cristo. 2 Timóteo, escrito por Paulo por volta de 64 depois de Cristo. Tito, escrito por Paulo por volta de 63 depois de Cristo. Filemão, escrito por Paulo por volta de 61 depois de Cristo. Hebreus, escrito provavelmente por Paulo por volta de 67 depois de Cristo. Tiago, escrito por Tiago por volta de 62 depois de Cristo. 1 Pedro, escrito por Pedro por volta de 62 depois de Cristo. 2 Pedro, escrito por Pedro por volta de 64 depois de Cristo. 1 João, escrito por João por volta de 98 depois de Cristo. 2 João, escrito por João por volta de 98 depois de Cristo. 3 João, escrito por João por volta de 98 depois de Cristo. Judas, escrito por Judas por volta de 70 depois de Cristo. Livro profético, Apocalipse, escrito por João por volta de 95 depois de Cristo. Teoria da inspiração plenária. Essa teoria acredita que o escritor bíblico foi inspirado tanto nas ideias quanto nas palavras. Deus, ele dá liberdade literária ao autor humano, mas preserva para que ele não cometa erros. Os autógrafos originais eram isentos de erros. Os erros vieram com as cópias. No ano 75, o escritor Flávio Josefo menciona nos seus escritos os 39 livros do Velho Testamento, embora sua lista consta só de 22, sendo um livro para cada letra do alfabeto hebraico, cujo alfabeto contém 22 letras. José foi o primeiro a dividir o Velho Testamento em 3 partes. Antes dele, Lucas já dividia em 2, quando mencionava a lei e os profetas. A lista mais antiga do Velho Testamento, na ordem que está hoje, é do ano 170 depois de Cristo, feita por Melito, pastor da igreja de Sardes. Ainda relato dos pais da igreja que defenderam a inspiração das escrituras apostólicas. Temos os pais apostólicos e os pais apologistas. Os pais apostólicos. Clemente, que foi bispo de Roma, ele cita os escritos paulinos em suas cartas. Cita o Antigo Testamento também e os põe em pé de igualdade. Policarpo de Esmirna também faz alusão a várias cartas do apóstolo Paulo. A Epístola de Barnabé, embora escrita por um pseudo-Barnabé e de quase
entrar no cânon do Novo Testamento, conta, cita livros do Novo Testamento, no mesmo nível de inspiração do Antigo Testamento. O Didaquê era o manual da igreja e continha as doutrinas e os ensinamentos para os cristãos da igreja primitiva. Apologistas, que defenderam as Escrituras. Temos Dionísio, defendeu os escritos apostólicos como divinamente inspirados por Deus. Irineu, que foi mártir, aceitou os ensinos apostólicos que eram colocados no mesmo nível de inspiração do Velho Testamento. Basílides, um agnóstico contemporâneo de Policarpo, ele afirmou: os eventos da vida de Jesus aconteceram tal e como estão escritos nos evangelhos. Os livros canônicos mais contestados foram Hebreus, Tiago, a 2ª de Pedro, a 1ª e 2ª de João, Judas e Apocalipse, embora esses escritos constem dos códices mais antigos, o que prova que foram aceitos pela igreja primitiva. Amém? Então aqui fica o meu artigo que eu acabei de formular. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.